Bom dia, segunda ano de História, semana 5. Vamos falar sobre a segunda reinado, sobre o segundo reinado, os conflitos que ocorreram no segundo reinado. Então, o primeiro deles foi a Revolução Praeira, que aconteceu em Pernambuco, ou seja, um movimento que tentou a independência da região do Nordeste de Pernambuco. Por quê? Um tal de um partido da praia foi organizado a partir de um jornal, e principalmente depois que o Dom Pedro veio para o Brasil, o centro administrativo e econômico passou a ser o Sudeste, né? E o Nordeste começou a ficar meio largado, só a cobrança de impostos aumentou para reurbanizar o Sudeste, reurbanizar o Rio de Janeiro, e isso levou essa revolução para aí, tá? Mas o principal conflito que a gente tem que estudar aqui, que mudou os rumos do segundo reinado, é a Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai é muito fácil, simples. Então vamos lá. Temos aqui Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Esses quatro aqui. Tá? O que acontece? O Paraguai no século XIX começou a se desenvolver e se transformar numa potência industrial. Teve lá o Solano Lopes e o seu pai, eles desenvolveram o Paraguai aos modos meio que da Alemanha no século XIX também. Então o Paraguai se tornou uma potência na América do Sul. E óbvio que a Inglaterra não agradava essa transformação, né? Ter uma rival aqui na América do Sul, né? Industrializou muito o Paraguai, transformou o Paraguai numa potência. Porém, o Paraguai não tinha saída para o mar, né? E por não ter saída para o mar, começou a política expansionista. Igual a Alemanha fez no século XIX, século XX, o Paraguai queria fazer aqui. Começou a política expansionista. Como queria chegar no mar? A parte mais próxima, né? Brasil e Uruguai aqui, né? Passar pelo Rio da Prata. Porque ao outro lado tem Chile, Bolívia, Argentina, é mais distante. Então ele buscava de alguma maneira chegar ao Oceano Atlântico. E isso causou a Guerra do Paraguai. Por quê? Aos poucos, pequenos conflitos, pequenas rusgas, né, entre eles, quem é que vai navegar pelo Rio da Prata? O Rio da Prata é importante porque ele desce aqui na Bacia da Prata, no Uruguai, e passa por todo o Paraguai aqui, uma parte do Brasil, então ele é um rio importante, e essa navegação nessa fronteira desses países é que começou a ser discutida. Então, no final, organizou-se, eu estou dando uma aula mais simples, tá? Porque é uma videoaula. Organizou-se então o Paraguai começou a invadir todo mundo. Invadiu o Brasil, invadiu a Argentina, invadiu o Uruguai. Então formou-se uma tríplice aliança: Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Só que o Paraguai era uma potência industrial. O Paraguai tinha 3 vezes mais que o exército. O exército do Paraguai era 3 vezes maior do que a soma da tríplice. A soma da tríplice dava 27 mil. E do Paraguai dava mais de 60. Então o Paraguai era superior. O Paraguai era já uma grande potência. Tá? Então foi muito difícil a guerra, foi muito duro. O Duque de Caxias, né, que é o grande almirante, o patrono do exército brasileiro, foi que comandou as tropas para vencer, depois de muito tempo, o Paraguai. E como que isso ocorreu, apesar da menor quantidade de exército? Porque o Brasil se tornou o líder entre os 3 países, por ser o maior, né? Então ele começou a convocar escravos, tá? O escravo que participasse conseguiria sua alforria, sua liberdade, e os voluntários da pátria. Então, os voluntários da pátria, começou a convocar as pessoas a participar. E se a maioria das vezes eram os escravos que participavam, né, para conseguir a sua alforria, ou o dono, em vez de mandar o seu filho em idade de guerra, ele mandava o escravo falando que era seu filho, né? Então teve todo esse esquema nesse período. Então os voluntários da pátria nesse período. Assim, finalmente destruíram o Paraguai. Mas o Paraguai ficou arrasado, destruído. Por quê? Depois que os soldados homens perderam a guerra, o Solano Lopes insistia em não perder. Então ele mandou mulheres e crianças, idosos, para a frente de batalha. No final do conflito, metade da população paraguaia tinha morrido, só sobrou mulheres e crianças, até os idosos haviam morrido, né? Então a força de trabalho do Paraguai acabou com o Paraguai, destruiu totalmente o Paraguai. Por isso que o Paraguai vive uma crise econômica até hoje, por causa dessa guerra. O Duque de Caxias voltou com as suas tropas, guerra ganha, matou um monte de gente,
Só que não haviam capturado Solano Lopes. Aí o Dom Pedro mandou o Conde Deu, que é marido da princesa Isabel, ir lá e perseguir. Então o Conde Deu formou outro exército, foi para o Paraguai até achar o Solano Lopes. Só que isso causou uma carnificina. Um assassinato em série, matou criança, matou jovem, e isso foi uma propaganda ruim para o governo no final, né? Esse assassinato desnecessário. Então o Paraguai ficou destruído. Consequências da Guerra do Paraguai. O exército saiu fortalecido, e aí começou a ideia de que ele tinha que atuar na política e vai tramar a a proclamação da República. A abolição ficou uma ideia mais correta, porque os escravos foram lá, lutaram em frente de batalha, e voltam para cá e voltam a ser escravo. Então, a proclamação da República e a abolição da escravidão se tornaram movimentos fortes. O Paraguai ficou todo destruído até hoje. E a Inglaterra continuou como uma grande potência e grande dominadora da América do Sul naquele período. Tá bom? Então essas são as consequências imediatas da Guerra do Paraguai. Tchau.